Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ademir Nascimento, chegando aqui mais uma vez no canal para gravar mais uma temática teológica. Desta vez nós vamos abordar sobre o assunto da fornicação. Fornicação. Esse tema é um tema que tem sido muito mal explicado pelas pessoas, né? Por muitas pessoas que se comprometem a fazer um debate sobre o tema, a versar sobre o tema, tem confundido muito a cabeça das pessoas. Então, eu estou aqui para trazer aqui a realidade, a verdade dos fatos, né? A fornicação ela tem sido vista, ela tem sido definida como o sexo fora do casamento, fora do matrimônio. Isso aí é algo que tem sido disseminado, tem sido propagado, tem sido ensinado por aí por muitos pastores, né? Muitos líderes religiosos que têm colocado a fornicação como sexo antes do casamento. E vale ressaltar que quando se fala em casamento, os líderes religiosos ensinam que é o papel assinado. Quero deixar aqui algo bem claro, que eu não sou contra. Outro dia uma pessoa entrou no YouTube, e perguntou qual era o problema de assinar um papel, né? Me perguntou qual era o problema de se assinar um papel. E eu respondi, né, de modo bem claro, que não vejo nenhum problema de assinar o papel. Nunca tive problema com isso. A grande questão não é assinar um papel. A nossa questão é com pessoas que, em nome do politicamente correto, julgam a vida das outras. Ou seja, porque tem um papel assinado em cartório, né? É um registro em cartório de um contrato, né? De um casamento em cartório. Então essas pessoas, elas vêm a público falar, né? Essas pessoas vêm a público falar contra quem não tem o papel assinado, quem vive uma união estável. E para piorar a situação, taxam, a religião vem, né? E taxa, né? Discrimina essas pessoas, chamando-as de fornicadoras, né? Então chamam as pessoas de fornicadoras. Então aí é onde está a questão, porque eu vou explicar para vocês que a fornicação não tem nada a ver com isso que as entidades religiosas, os líderes, né, através da pessoa de seus líderes, ensinam para as pessoas, passam para as pessoas. O papel assinado ele só foi já a partir do século XVIII, dos meados do século XVIII para cá, quando se começou a assinar papel. Antigamente ninguém se assinava papel. E até porque, vamos lá, o casamento para Deus não é o papel assinado. E é aí que muitos líderes religiosos se enganam. E, na verdade, não se enganam. Muitos deles sabem da verdade. Muitos deles sabem da verdade.
é porque acham mais fácil enganar, esconder a verdade e ludibriar as pessoas. Mas, contudo, né, nós sabemos que o casamento para Deus é a verdadeira união. A Bíblia nem fala de casamento, né? A Bíblia fala de união. Porque o casamento é algo inventado, criado pelos homens. Criado pelos homens para aquele famoso amarra-bens as pessoas, né? Mas tem muita gente aí de papel assinado achando que está casado que não está. O verdadeiro casamento para Deus é a verdadeira união. A Bíblia até fala assim, ó, e deixará o homem a seu pai e a sua mãe e uniciar a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então é uniciar, não é casar, né? É se unir. Então, muito casamento por aí que não é casamento porque não tem união, não tem amor, não tem fidelidade, não tem lealdade, não tem cumplicidade, não tem valorização, né? Não tem prioridade um ao outro. Então isso não é casamento, né? Isso não é união. Posso até ser que seja casamento por causa que tem um papel assinado em cartório, mas a verdadeira união conjugal, ela se dá quando acontece essas coisas, quando tem esses elementos, os quais eu citei aqui, né? Questão do amor, da reciprocidade, da cumplicidade, da fidelidade, da valorização, da lealdade, da fidelidade, né? Então é isso aí. Agora vamos lá explicar para vocês o que é definir. Vamos definir o termo. Vamos definir o termo. A palavra fugiu agora aqui da cabeça. Mas vamos lá, vamos retornar aqui. Vamos definir o termo fornicação. Chegou a palavra. Vamos definir o termo fornicação. Fornicação, a raiz etimológica dessa palavra, ela tem origem no grego, que é porneia, né? Ela vem de porneia, que significa todo tipo de relação sexual ilícita. Todo tipo de relação sexual ilícita. Né? Então, daí a confusão que as pessoas fazem, porque acha que um casal que querem se unir, né, em união estável, para ser uma relação sexual lícita, eles precisariam assinar um papel. De forma alguma, isso aí é errado. Por quê? O que constitui o casamento é o interesse do casal, não é um papel assinado. O cartório apenas legaliza aquela união perante as leis, né? Como um testemunho perante a sociedade. Mas o intuito... Desculpe, pessoal, estou me recuperando aqui de um processo alérgico, mas vamos lá, vamos continuar. O cartório, ele apenas legaliza uma união que, de modo autônomo, né, foi decidido pelo casal. Então é o casal quem tem autonomia. A autonomia de se unir é do casal. Não é o Estado que obriga. É tanto que o Estado não obriga ninguém a assinar um papel. Você pode viver uma união estável, isso já é reconhecido por lei, e o Estado não obriga você a assinar um papel. Não, você tem que assinar um papel para ser reconhecido como união estável, como uma união estável e tal. Não, o Estado não versa sobre essa questão. As pessoas são autônomas e são livres para viverem, tá certo? Para viverem em uma união estável, independentemente de ter um papel assinado ou não. Basta somente que dê esse testemunho para a sociedade, se coloquem à disposição, que realmente querem viver em família, né, debaixo de um mesmo teto, onde também nem para que se caracterizar uma união estável também não precisa se viver debaixo do mesmo teto. O casal pode viver
cada um na sua casa, e mesmo assim se constituir união estável. Então isso é uma questão bem autônoma, né? Que as igrejas, a religião, ela tenta legislar nesse campo, mas é perca de tempo, porque a lei não respalda isso aí. A lei não dá esse tipo de respaldo da religião querer se meter, né, na vida do casal e dizer que deve assinar um papel e quem não deve. Isso aí é tudo coisas criadas pela religião para manipular as pessoas, certo? Então, a fornicação, ela vem de uma palavra grega, ela também deriva também do latim, ela sofreu influência do latim. Fornix, o que era fornix, né? Da onde vem o termo latino da palavra fornicação. Eu estou tratando aqui da questão etimológica da palavra. Fornix eram aqueles arcos que ficavam no templo, né, de Afrodite, aquelas colunas, aqueles arcos, aquelas abóbadas que ficavam no templo de Afrodite, né, que conhecida entre os romanos, né, a deusa grega Afrodite, que conhecida entre os romanos era Vênus. E essa Afrodite, né, a deusa Afrodite, que ficava ali na cidade de Corinto, existia um templo, o templo de Afrodite, que ficava ali na cidade de Corinto. Então, Afrodite representava ali a deusa do amor, da fertilidade, da sensualidade, da beleza, da exuberância. E entre ali entre os gregos, né, Afrodite exercia muita influência na religião, nas artes, exercia muita influência. Então, a história narra, né, de acordo com a tradição da história, a história narra que existia um templo, e esse templo de Afrodite se reuniam 1000 prostitutas, 1000 sacerdotisas prostitutas ali naquele templo. E todos os dias, no final da tarde, essas prostitutas elas desciam até as abóbadas do templo, até os arcos, até os fornos, né, que eram conhecidos também como fornos do templo, ali para se prostituírem, para oferecerem a sua prostituição, para comercializar, né, o sexo, né, ali entre os povos, né, entre o povo ali de Corinto. Então daí vem o termo fornicação. Muitos pastores, não entendendo o que significa o termo fornicação, aí levaram só para o lado da questão do sexo, levaram para o lado do sexo antes do casamento. Levaram essa questão da fornicação para o sexo antes do casamento. Mas, na verdade, a fornicação, ela, como eu disse, ela vem do grego porneia, que significa todo tipo de relação sexual ilícita. Então, no caso, por exemplo, eu vejo muitos pastores com dificuldade de explicar o que significa adultério. Adultério é um tipo de fornicação, porque ele é um tipo de relação sexual ilícita. O adultério seria uma relação sexual entre um homem e uma mulher comprometidos, os dois comprometidos, né? Um homem que tem mulher e uma mulher que tem marido. Então, nesse caso, isso é um tipo de fornicação. Outro tipo de fornicação também seria, por exemplo, pedofilia. Pedofilia é outro tipo de fornicação também, que é um tipo de sexo ilícito, né? É um tipo de relação sexual ilícita que seria uma relação sexual entre um pedófilo, né? Entre um pedófilo e uma criança, digamos assim. Aí vem a questão do sexo entre animais. A zoofilia é outro tipo de fornicação. A necrofilia é outro tipo de fornicação, que seria que seria sexo com pessoas, com cadáveres, digamos assim. Então, fornicação é tudo isso. Então, os pastores não entendem, aí ficam falando que fornicação é a pessoa que está na prática da fornicação, é aquela que nunca foi no cartório assinar um papel. Isso aí está errado, essas pessoas deveriam estudar melhor e ter um compromisso de ensinar melhor a palavra de Deus, para não estar conversando besteiras e confundindo a cabeça das pessoas. Então, fornicação é isso aí, era o que essas prostitutas faziam, né? Elas desciam para lá, para os fornos do templo, né? Para as pilastras do templo, para as abóbadas, os arcos, né, dos templos,
do templo de Afrodite para vender o corpo, né? Para praticar ali a prostituição. Pronto, a prostituição é outro tipo de fornicação, juntamente com o adultério. A prostituição, que é o sexo por dinheiro, é outro tipo de fornicação. Fornicação não é isso que as igrejas têm ensinado, gente. Vocês estão confundindo tudo. Atenção, pastores, vocês estão confundindo, vocês sabem que não é isso, certo? Um casal que vive em união estável, os dois, cada um só tem o homem só tem a mulher só tem o homem, os dois vivem para dar testemunho de que estão unidos em família. Muitas vezes, na maioria das vezes, tem filhos, né, que nasceram frutos dessa relação, que nasceram como frutos dessa relação. Então, são pessoas que têm amor, se consideram, são pessoas que são leais umas às outras, que estão ali vivendo na lealdade, na cumplicidade, no amor, no respeito, entendeu? Então, assim, vocês chamarem essas pessoas, dizerem que essas pessoas estão fornicando, vocês estão erradíssimos, né? Isso chega a ser abominável, essa prática, essa atitude, né? Esse comportamento de vocês. Chamarem as pessoas de fornicação, duas pessoas que vivem só uma para a outra. A diferença é que não foram ainda no cartório assinar um tal de um papel, que vocês fazem tanta questão desse papel, porque a religião ela vai muito atrás do politicamente correto, né? A gente sabe, e eu sei do que eu estou falando aqui, certo? Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho quase 30 anos como pastor e eu sei o que eu estou falando aqui. Muitos casais vivem com papel assinado, mas não tem união. E muitos pastores também vivem só de fachada. Essa que é a grande verdade. Aparentemente são casados, tudo direitinho, mas a realidade é outra. Tá certo? Eu não quero aqui, eu não estou com intuito aqui, eu não tenho intuito aqui de querer acusar ninguém. Eu não vim aqui para acusar ninguém. Só estou aqui para bem da verdade e explicar o que precisa ser explicado. Mas que vocês estão errados, estão. Por chegar e ficar taxando as pessoas, né? Taxando as pessoas de fornicários, de fornicadores, porque as pessoas vivem sem ter um papel assinado, né? Isso aí é muito errado. Se vocês fazem tanta questão do papel, levem as pessoas no cartório, vocês levam as pessoas, pastores, agora a palavra aqui é para os pastores. Já que vocês fazem tanta questão, pegue as pessoas, levem no cartório, assina lá o papel lá, paga lá o casamento deles, a assinatura do papel para eles lá. Se vocês fazem tanta questão disso, mas se vocês continuarem levando em questão, fazendo questão só pelo papel assinado e não ensinar as pessoas o que é um verdadeiro casamento, que é uma verdadeira união, que não é papel assinado, vocês explicarem isso para as pessoas, vai diminuir muito a quantidade de divórcios. Vai diminuir muito a quantidade de separações, de divórcios, certo? Vai diminuir muito essa questão aí. Então pense nisso, vocês têm focado, porque vocês querem, o negócio de vocês, o intuito de vocês é manipular a vida das pessoas. Então vocês focam numa coisa totalmente ou praticamente irrelevante. Quando eu digo irrelevante, não é que eu seja contra, eu volto a dizer, não é que eu seja contra assinar um papel, mas eu sou contra chegar e focar na assinatura de um papel e esquecer da essência da coisa, que é a verdadeira união. Não adianta pegar uma pessoa, não, vamos lá no cartório assinar um papel que é para você deixar de fornicar. Que é para você deixar de fornicar. Quer dizer que o juiz é quem vai tirar, a assinatura do juiz. Me explica aí, que apareça aí algum expert de Bíblia e me explica aí quem é que vai tirar o pecado. Essa pessoa, digamos que está fornicando porque não assinou um papel. Aí quer dizer que chegando lá no cartório, olha só a crença, a qualidade de crença que nós estamos vendo, irmãos. Eu vivi 46 anos da minha vida para ver isso, né? Um casal que está em fornicação porque não assinou um papel e agora ele vai no cartório assinar um papel. Então logo ele assina aquele papel no cartório, ele deixa de ser fornicador. O pecado dele foi perdoado. Agora me diga aí, por quem? O pecado dele foi perdoado. Aí você vai dizer, não, foi Deus que perdoou o pecado dele, porque agora ele fez o que é correto. Ele fez o que é correto. Aí eu vou e pergunto assim a você, aí a assinatura do juiz foi quem tirou o pecado dele?
A assinatura lá do juiz que assinou o documento lá, foi que tirou o pecado dele. Ah, então não foi a assinatura do juiz, não. Foi a própria atitude dele de ter ido lá no cartório. Foi assim, mas parece que foi a assinatura do juiz mesmo, né? Porque mesmo que ele tivesse ido lá no cartório, se não tivesse assinado o papel, continuava como fornicador. Então foi a assinatura do juiz que tirou o pecado dele. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faz sentido isso. Não tem lógica. Então, esse vídeo, queridos seguidores do YouTube, redes sociais em geral, esse vídeo é para você. Para você que está aí, de repente angustiado, perturbado da sua cabeça, porque o seu pastor chegou para você e disse que você está em fornicação. Está em fornicação, já vive com a sua mulher já há 10 anos, né? Mas você está em fornicação, você tem que assinar um papel que é para você deixar de pecar, porque se Jesus voltar assim, você nessa situação, você vai para o inferno, você vai ser condenado, você não está agindo corretamente, né? Então descansa, irmão, descansa, irmã, descansem. Não é isso que estão ensinando para você, tá certo? Vá atrás da verdade, busque a verdade, que você vai entender melhor. Isso aqui é só uma palhinha do que seja o tema, mas na verdade o tema se estende até muito mais do que isso aqui que eu falei aqui para vocês. Então, eu espero ter tirado essa dúvida de vocês. Então, lembrem-se disso. Fornicação era relações sexuais ilícitas, ou seja, trocando em miúdos, a fornicação é o sexo sem compromisso algum, né? É aquela pessoa que sai com uma hoje, sai com outra amanhã, sai com outra depois, sai com outra depois, e depois, pronto. Então esse é o fornicador. Agora, uma pessoa que ela tem só, que ela é fiel a uma única pessoa, né? Um homem que é fiel a uma única mulher, uma mulher que é fiel a unicamente a um homem, e os dois vivem com o intuito de construir família, apenas não tem um papel assinado, né? Apenas ainda não tem um papel assinado, então não pode ser chamado de fornicador. Isso tem nada a ver com fornicação. Isso aí ensinaram errado você aprendeu errado e está perturbado aí. Eu espero que esteja perturbado somente até hoje, depois que você viu esse vídeo aqui. E outro detalhe muito importante, que só para a gente fechar aqui, outro detalhe muito importante, que isso aqui é para os homens. É para os homens, para os homens, certo? Essa questão aqui. Eu vejo o seguinte: o homem, ele tem que ser homem. Tem que ser homem. Eu não estou falando aqui de ser bravo, sabe? De fazer, de acontecer, de revirar, de mexer. Estou falando disso não. Eu estou falando que o homem tem que ser homem no sentido de suas atitudes. De ter uma verdadeira atitude de homem, certo? De um verdadeiro homem. Então, o que é que acontece? Eu vejo muito, como pastor, há quase 30 anos, eu vejo muitas vezes um homem vive com uma mulher 15 anos. Veja só, aí ele diz assim para as pessoas: não, nós não somos casados. Aí ele diz assim: nós não somos casados. Irmãos, pelo amor de Deus, peraí, você vive com sua mulher 15 anos e você diz para as pessoas que você não é casado? Então, você tem que sair desse comportamento, dessa postura. Se você tem uma mulher, a sua mulher é a sua mulher, não é um papel assinado que vai dizer que ela é casada com você ou não, gente. Pelo amor de Deus. Então, se você vive com a sua mulher e você... a questão, a atitude tem que partir de você. Não. Eu escolhi essa pessoa aqui para ser a minha mulher. Independentemente de ter um papel assinado ou não, que isso não diz respeito a ninguém, só diz respeito a você e a ela, isso é uma questão privada, totalmente particular, que só diz respeito a vocês. Então, independentemente de ter um papel assinado ou não, a atitude tem que partir de você, de dizer que aquela pessoa, de apresentar e sustentar para a sociedade que aquela pessoa é a sua mulher, certo? Não existe isso.
Como é que você vive com uma mulher há 20 anos e você diz para os seus colegas, você diz para os seus amigos, você diz para a sociedade que aquela mulher não é a sua mulher? E quem é a sua mulher? Afinal de contas, você está esperando ir no cartório assinar um papel para dizer que aquela mulher é a sua mulher? Isso não faz sentido, gente. Aí eu pergunto a você, você não está expondo a sua esposa ao ridículo? Quando você diz assim, não, eu vivo com ela há 10 anos, há 20 anos, mas ela não é minha mulher. E ela é o que sua? Ela seria o que sua se não fosse sua mulher? A pergunta que fica é essa. Ela seria o que sua se não fosse sua mulher? Você vive com ela. Você mantém relações sexuais com ela. Ela, na maioria das vezes, união estável, existe filhos, como eu falei há pouco tempo. Existem situações em que a união estável ela gera frutos, filhos. Aí eu pergunto a você, se sua mulher não for uma pessoa que é a mãe dos seus filhos, que vive com você dentro de uma casa, cuidando de você, cozinhando, passando, lavando, fiel a você, sendo fiel a você, sendo companheira, fiel, sendo leal, lhe respeitando, lhe dando amor, lhe dando respeito, como sua esposa. Essa mulher, se não for sua esposa, é o quê? Então, largue de ser moleque e seja homem. Entendeu? Largue de ser moleque e seja homem. Você está se comportando, isso aqui eu estou falando para os homens, né, nessa questão. É minha mulher, meu irmão. Apresente sua esposa na sociedade como sua mulher. Chega e diga para todo mundo, é a minha mulher. Se eu tenho um papel assinado ou não com ela, isso aí é uma questão minha e dela. Certo? Mas para a sociedade, ela é minha mulher, é a mãe dos meus filhos. É a pessoa com a qual eu vivo, eu respeito ela, ela me respeita e a gente convive, e a gente decidiu viver junto para o resto da vida, tá certo? Então, essa é a postura de um verdadeiro homem. Um verdadeiro homem, ele não fica com essas molecagens, não. Vivendo com a mulher dentro de uma casa, transando com ela, tendo relações sexuais com ela e dizendo para as pessoas que ela não é mulher dele. Então, aí você está errado, viu, colega? Aí você está errado. Se você se passar para uma situação dessa, você está totalmente errado. Então, reveja o que você está fazendo e toma uma posição de homem e não faça mais isso. Então, voltando aqui para a questão, para a gente finalizar, é aquilo que eu disse. Fornicação não é o que as igrejas estão pregando por aí, não. Não é o que as igrejas estão pregando por aí, não. Certo? Fornicação, se você for atrás da etimologia da palavra, dos termos gregos, dos termos latinos, né, da palavra, você vai ver que fornicação tem nada a ver, está muito longe do que ensinaram por aí, estão ensinando por aí. Estão conversando muita besteira com a questão da fornicação. Viu? E eu quero, já que a gente vai ter um tempinho aqui, só para finalizar, deixa eu abrir um parênteses aqui na questão do adultério, né? Para dizer aqui, eu já abordei até um tema nessa questão do adultério, eu abordei até já um tema nessa questão do adultério, mas deixa eu aqui, porque uma coisa está muito ligada à outra. Eu vejo muita gente aí condenando os outros, né? Julgando os outros, porque fulano está em adultério, porque não sei o quê. Outro erro também do adultério é ele ser levado somente para a questão sexual. O adultério, ele não é uma questão só sexual. Se você analisar todo pecado contra Deus, todo pecado contra Deus é uma forma de adultério. Todo pecado que se comete contra Deus é uma forma de adultério, seja a falta de amor pelos irmãos, seja a soberba, o orgulho, a arrogância, a prepotência, a avareza, a cobiça, entendeu? A falta de domínio próprio. Todas essas coisas são adultérios contra Deus. Adultério adultério já está dizendo, é aquilo que se adultera, é aquilo que se falsifica. Então eu vejo muita gente aí levando a questão do adultério somente para a área sexual. E não entende, viu? Aquela mentira que você usa com a Bíblia para ganhar dinheiro do povo, para arrancar dinheiro do povo, isso é um adultério, tá certo? É adultério. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, é porque eu não tenho tempo aqui de discorrer muito, vai ficar muito puxado aqui o horário, mas deixa eu só dizer para vocês, só para finalizar. Você que está aí se vangloriando, acusando A e B, que não sei o que não sei quem vive em adultério, e você não vive, não sei o que, fecha sua boquinha,
tá certo? Fecha a sua boquinha, vá cuidar do seu pecado. Cuidado, não fique julgando ninguém, porque você não sabe do dia de amanhã. E outra coisa, e não tem ninguém certinho não, tá certo? Não tem ninguém certinho, não tem ninguém que possa bater no peito, né? E dizer assim, eu sou mais do que fulano. Não venha com essa não, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. De acordo com Jesus, o adultério começa na mente, certo? O adultério não é você levar uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, né, para manter relações sexuais. Não é isso. Não é só isso, não. Tá certo? O adultério começa na mente. E aí Jesus deixa bem claro, né, que aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro, né, em seu coração já cometeu adultério. Tá bom? Então, assim, cuidado, porque quando você julga os outros, né? Não, porque eu sou e fulano não é, e fulano é adulto e eu não sou. Tenha cuidado, porque não existe nenhum homem na face dessa terra que pode dizer assim, não, eu nunca olhei para uma mulher com desejo impuro. Certo? Então, cuidado. Cuidado que todos nós, basta só a gente ser honesto. Ser honesto, ser realista e não se achar mais santo do que ninguém, porque só Deus sabe o que é que se passa na cabeça de cada um de nós, tá certo? Deus sabe o que é que se passa na sua cabecinha aí, na minha cabeça, tá certo? Será que em algum momento você e eu, a gente nunca pensou, né, coisas erradas? Será que a gente nunca pensou coisas contrárias? Mas é claro, porque nós somos seres humanos, somos homens, né? Somos homens. Então cuidado, viu, irmão? Cuidado. É uma dica que eu estou te dando aí, tá certo? Cuidado, para não estar aí querendo jogar os outros no inferno, apontando o pecado dos outros, esquecendo de olhar para o seu, viu? Cuidado, se Deus pudesse ver o que se passa dentro dessa sua cabeça, né? Os maus pensamentos, os pensamentos muitas vezes lascivos, né? Os pensamentos lascivos, os pensamentos, né, avassaladores que passam dentro da sua cabeça, você ia deixar de repente você iria ponderar melhor as suas palavras do que ficar julgando as pessoas. Então tenha cuidado, tá bom? Porque quando a gente aponta um dedo assim para uma pessoa, tem 4 de lá para cá voltando para nós. Então, cuidado, vigiem suas palavras, né? Vigiemos nas nossas palavras para não querermos ser demasiadamente corretos. Porque só Deus sabe o que é que se passa aqui, na nossa cabeça. Viu? E não tem nenhum mortal, nenhum homem mortal que possa dizer assim, não, nunca olhei para ninguém com olhar impuro, né? Cuidado, de acordo com Jesus, quem olhar para uma mulher, né, e em seu coração, intentar no seu coração desejar aquela mulher, com ela já cometeu adultério, né? No seu coração já cometeu adultério, melhor dizendo. Então cuidado, é melhor fechar a boca e deixar e se preocupar com seus próprios pecados, tá bom? Que Deus abençoe. Ademir Nascimento. Mais uma vez aqui foi uma satisfação estar com todos vocês. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.